Boa tarde a todos. Vamos então dar início à apresentação oficial do técnico Dorival Júnior em entrevista do novo comandante São Paulino. Presidente Júlio Casares, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Uma alegria novamente revê-los. Eu sempre coloco que, após a pandemia, esses contatos presenciais são muito importantes. Hoje é um dia muito feliz, porque estamos apresentando um grande profissional de grande caráter, e que já esteve no São Paulo, Então, nós conhecemos bem a sua dinâmica, o seu caráter, o seu profissionalismo. E, claro, que eu também não poderia, antes de fazer apenas a apresentação e deixar o técnico com vocês, que é o objetivo desse encontro, enaltecer o ex-treinador do São Paulo, Rogério Ceni, um grande profissional que fez um grande trabalho, dedicado, realmente que nos deixou aí um legado importante. Eu sempre costumo dizer que em 21 o Crespo foi campeão regional, depois de tanto tempo, e o Rogério continuou a sina do São Paulo ser protagonista. Em 22 chegamos em 2 finais, uma semifinal da Copa do Brasil, então o nosso agradecimento. E o Rogério e o Dorival têm coisas em comum, Ambos tiveram uma passagem, o Dorival voltou, o Rogério teve uma passagem, voltou, isso é importante, portas abertas. E ao Dorival eu não preciso, dispensa apresentação, a qualidade, o profissionalismo, como eu disse, e principalmente, nesse momento do São Paulo, acho que o Dorival é um técnico que o Brasil conhece, o mundo conhece, então eu não preciso falar mais nada. Nesse momento é de alegria fazer a apresentação, eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores e principalmente os nossos torcedores. Muito obrigado, Dorival. Despeço, então, do presidente Júlio Casares. Vamos, então, dar início à entrevista coletiva do novo técnico do São Paulo. Boa tarde, Dorival. Bem-vindo ao São Paulo. Obrigado. Queria que você falasse sobre esse passo que você está dando na sua carreira. Você vem do Flamengo, do título da Libertadores, da Copa do Brasil, e vem para o São Paulo, que a gente sabe que vive uma situação financeira complicada, é um clube que é um clube gigante, mas que nesse momento é muito difícil que esteja brigando por títulos importantes. Muitas pessoas ficaram na dúvida para entender esse passo que você deu e se realmente houve sondagem de outros clubes, do Corinthians, do Atlético Mineiro, e por que essa opção pelo São Paulo, se você poderia talvez estar disputando posições mais altas e você está vindo para o São Paulo. Eu estou vindo para o São Paulo com esse objetivo, e ele não vai mudar. Eu venho, como você mesmo disse, para um clube gigante, e que, de repente, não vivencie o momento que mereça, que já ocupou em outros momentos, mas que pode voltar a sê-lo em questão de meses, de tempos, enfim. Tudo vai depender do trabalho, da dedicação, de nós acreditarmos, de estarmos confiantes naquilo que estejamos fazendo. Eu estou plenamente consciente do passo que eu estou dando e terei aí um tempo de contrato onde, ao final dele, vocês poderão, talvez, me fazerem a mesma pergunta. E ali vai ser uma resposta em razão de tudo o que eu almejo e tudo aquilo que eu espero que aconteça com o nosso clube. É um retorno que eu estou tendo. Para mim é uma sequência de um trabalho que foi iniciado em 2017. Talvez vocês não se lembrem, mas eu cheguei ao São Paulo com a equipe numa zona de rebaixamento, um pouco diferente desse ano. E ao final da campanha do segundo turno, até o último minuto da nossa partida com o Bahia, que foi a última partida da competição, o São Paulo era o líder por pontos da segunda fase da competição. E com aquele empate no gol que tomamos, nós caímos para a terceira colocação, se não me falha a memória. Então, eu acho que aquilo deu mostras de que alguma coisa deva ter ficado plantado aqui dentro, e eu volto com esse espírito, com esse objetivo. É interessante que na minha carreira nós temos alguns passos assim. Quando eu saí do Vasco em 2009, indo para o Santos, todos fizeram as mesmas perguntas. Por que eu estava dando um passo atrás? Porque o Vasco estava subindo de produção naquele momento, vinha saindo da Série B para a Série A.
eu pegava o Santos, um time que naquela ocasião estava desarrumado, e de repente nós montamos aquele time. E quando acabamos a etapa que lá tivemos, com algumas conquistas, nos colocaram que não aconteceria diferente pela capacidade da equipe que nós possuíamos, com o Robinho, com o Ganso, com o Neymar. E as pessoas, às vezes, não têm ideia do que foi realizado lá dentro, para que chegássemos àquela equipe competitiva e que teve um destaque e foi brilhante ao longo de todo aquele processo e de todo aquele período. No São Paulo, em 2017, quando aconteceu essa campanha de recuperação da equipe, falavam a mesma coisa, que tinha acontecido a recuperação, era por alguns fatores, menos pelo trabalho desenvolvido. Então, eu estou muito acostumado com tudo isso. Com o Flamengo agora não foi diferente, falaram que eu era louco de estar assumindo a equipe tão grande, vivenciando aquele momento totalmente complicado, e, de repente, ao final da competição, quando atingimos os objetivos, é porque nós tínhamos o melhor elenco sul-americano. Então, eu acho que daqui a um ano e meio, quando nós finalizarmos esse contrato, vocês podem ter certeza que alguma coisa vai ficar de muito bom dentro da equipe de São Paulo. E talvez essa pergunta ela volte a acontecer nesse instante. E eu vou ter o máximo de prazer também de respondê-lo da mesma forma, com tranquilidade e equilíbrio. Dorival, boa tarde, tudo bom? Você mencionou há pouco a campanha de 2017, como você chegou em 2017 aqui no São Paulo também, uma situação diferente, como você fez a avaliação, exatamente aproveitando esse gancho, você chegou depois de 12 rodadas, se eu não estiver equivocado, na zona de rebaixamento, exatamente por conta dessa mudança, e avaliando o elenco, né, comparando até elencos, não sei, você pode responder melhor, que te dá essa tranquilidade de falar que o São Paulo também continua lutando mais para cima, não dar um passo para trás, nada disso. E com esse elenco, o cara que está treinando aqui, Alexandre Pato, você conta com ele também? Eu acho assim, em relação àquele grupo, são grupos distintos. Aquele grupo, só para vocês terem uma ideia, talvez se lembrem, o São Paulo jogou contra o Santos, eu estava no Santos em março. E quando eu cheguei aqui, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, da equipe titular de São Paulo não tinham, ou se não me falha a memória, apenas 2 jogadores eram titulares do São Paulo e que haviam atuado naquela partida com o Santos em fevereiro de 2017, fevereiro ou março, talvez, de 2017. Era uma mudança de plantel, uma mudança de elenco, de equipe, tanto é que quando eu cheguei, estavam chegando Arboleda, Petros, Marcos, Guilherme, estavam chegando aí pelo menos 8, 9 jogadores, juntamente com o treinador. Quer dizer, com um mês apenas de clube, nós tínhamos ali o treinador e mais 8 ou 10 jogadores também, com apenas 30 dias dentro do São Paulo. Eu acho que nós estamos pegando um trabalho do Rogério muito bem desenvolvido, muito bem feito. Vou tentar fazer o meu máximo para que eu possa dar sequência a esse trabalho. Com a equipe já com alguns garotos oriundos da base. Trabalho esse que eu sempre acreditei muito na minha carreira e sempre tentei desenvolver em todos os clubes que passei, lançando muitos desses jovens que foram, talvez, um trabalho semelhante que foi feito agora com o São Paulo, nas mãos, talvez, aí dos últimos 2, 3 treinadores, e principalmente do Rogério, que eu espero que possa sequenciá-lo, fortalecendo ainda mais esse grupo, tentando aumentar e melhorar ainda mais a confiança de todos eles, para que, de repente, cheguemos aí ao final desse ano com a equipe num outro momento, vivendo um outro patamar. Eu vim aqui para tentar vencer, e não vai ser diferente. Eu vou dar o máximo dos meus esforços e da minha comissão. Quando eu falo meu, eu falo da comissão, inclusive os que aqui estão dentro de São Paulo, para que nós alcancemos aí os melhores resultados. Desculpe. Com relação ao Pato, eu acho que nós temos que ter tranquilidade. O Pato está num processo de recuperação, né? A janela se fechou ontem, se não me falha a memória,
E agora nós temos que ter tranquilidade, aguardarmos um pouco. Eu vou contar com aqueles jogadores que aqui estão, e se nós tivermos que recorrer de alguma forma, vai ser aos garotos de Cotia. Dorival, boa tarde. Seja bem-vindo. Gostaria de saber o que você, nessa primeira entrevista, pode falar para o torcedor em relação ao que ele pode esperar do estilo de jogo do São Paulo do Dorival Júnior, né? Do que você espera, do que você já avaliou de elenco e que pode, né, apresentar a partir desse jogo de sábado contra o Coritiba, porque, né, só um dia de trabalho é pouquíssimo tempo. E, diante disso, eu quero saber quais são seus planos para o volante Luan. Luan foi afastado pelo Rogério, né, dos jogos diante de uma pendência de renovação. Né? A conversa esquentou nas últimas semanas e ele foi um cara, por exemplo, muito importante na conquista do Campeonato Paulista de 2021. Luan é um cara que você conta para ser um dos protagonistas do elenco, é um cara que você conta para participar. E dentro disso, no que ele entra nos planos do Dorival para essa passagem no comando do São Paulo? Eu acho assim que, primeiro até ao assunto do Luan, é um garoto que é um patrimônio do clube, ele tem consciência do momento que esteja vivendo, a necessidade de uma possibilidade aí de renovação. É natural que eu queira contar com um jogador desse nível, eu não tenho dúvidas disso. O próprio Rogério, acredito que também da mesma forma. Então, eu acho que tudo sendo conduzido internamente, com tranquilidade e equilíbrio, para que alcancemos o que nós gostaríamos que acontecesse com o Luan. O padrão, assim, se eu tiver a falar alguma coisa aqui, daqui a 30 dias eu já vou começar a encontrar um padrão para a equipe, eu vou estar mentindo. Eu vou tentar aproveitar o máximo possível o trabalho do Rogério. Por quê? Porque eu vou ter hoje apenas como treinamento. Olha, amanhã vai haver uma mudança? Não, esqueçam isso. A mudança ela vai sendo acrescentada aos poucos. O que eu espero é uma mudança comportamental, para que mantenhamos essa busca por resultados como vinha acontecendo, e melhoremos ainda mais. Eu acho que, nesse sentido, nós temos sim que nos preocuparmos em estarmos mudando a todo momento, a todo instante, e querendo sempre o máximo e o melhor. Mas eu vou tentar fazer com que o próprio trabalho do Rogério seja aproveitado em todos os aspectos. Eu sempre procuro me adaptar àquilo que eu tenha nas mãos. Eu nunca chego definido numa equipe em relação a uma forma de jogar. Por quê? Porque só aqui dentro é que eu vou conhecer um pouco mais o perfil e as características de cada atleta. Pode ser que consigamos uma ou outra pequena mudança em relação àquilo que imaginemos, mas não que já seja assim, um fato promissor e que, de repente, modifique o padrão que a equipe vem apresentando. Dorival, boa tarde, bem-vindo de volta. Você falou dessa questão de não fazer uma grande mudança, né? Já tem um jogo amanhã contra o América Mineiro e depois uma decisão pela Copa do Brasil como visitante em que não há vantagem. Foi um primeiro jogo com 0-0. O que você imagina para essa equipe de amanhã, já também pensando em uma decisão? E com relação ao restante desta temporada, a janela fechada, o que você visualiza também, ou que você conversou com a diretoria de possibilidades para uma próxima janela para esse elenco? Olha, eu acho que nós temos que pensar jogo a jogo, rodada a rodada. Naturalmente, teremos uma decisão já na semana que vem, mas nós temos que primeiro pensarmos no América. E eu acho que 100% focados a isso. Janela, contratações, eu sinceramente não penso. Eu vou trabalhar com aqueles que aqui estão. É natural que o São Paulo vai estar sempre atento ao mercado. É um fato. Todas as equipes trabalham dessa forma, mas, nesse instante, eu tenho que valorizar e treinar aqueles que aqui estão. Tentar tirar e extrair o máximo possível e os ajustes que, de repente, naturalmente, venham sendo necessários ou venham a ser necessários para que haja o acerto da equipe. E, a partir daí, tentarmos buscar sempre estarmos qualificando dentro do possível, mas sem que nos apressemos para que isso aconteça. Até porque nós teremos agora aí uma pausa, né?
em que todas as equipes estarão sem possibilidades de inscrição. Boa tarde, Dorival. Bem-vindo de volta ao São Paulo. O clube iniciou essa temporada almejando priorizar o Campeonato Brasileiro e a vaga na Copa Libertadores, embora a Copa Sul-Americana seja a competição mais viável em termos de conquista, digamos assim, pelo nível de competitividade, pelo nível do São Paulo, que é um clube importante, enfim. O brasileiro será a prioridade no seu trabalho aqui à frente do São Paulo? E outra pergunta, você pretende abrir alguns dos treinos para a imprensa, que era algo que vinha não acontecendo com outro treinador? O que você planeja em relação a isso também? Obrigado. Eu acho que esse é um assunto que não tive nem tempo de discutir, até porque quando eu cheguei aqui que eu observei que nós havíamos feito ali uma extensão da academia e não existia mais o espaço para a imprensa, aí sim eu fui posicionado a respeito dessa situação. Com relação a um objetivo, não existem objetivos únicos, eu acho que nós temos que estar 100% focados em todas as competições. Eu acho que o São Paulo tem que entrar com esse espírito sempre, se preparou para isso, independente de, nesse momento, não estar sendo acreditado no país, eu não tenho dúvidas que é uma equipe que pode surpreender. Então, vamos ter calma, tranquilidade, trabalho, dedicação e a busca aí pelos melhores resultados. Dorival, seja bem-vindo ao São Paulo, tudo bem? Queria fazer duas perguntas para você. Quando o Rogério saiu, um dia depois, o Muricy acabou também pedindo dispensa por causa de um problema de saúde, né? Ele está se recuperando. Quando ele estiver recuperado, você conta com o Muricy como coordenador para te ajudar no dia a dia aqui no São Paulo? E uma segunda pergunta, você falou de 1 ano e meio de contrato, né? A gente viu que o Abel Ferreira, em 2 anos e meio de contrato, ele conseguiu conquistar 8 títulos, chegou a 11 finais. E o São Paulo, você é o 4º técnico a chegar neste período de 2 anos e meio. Você acredita que a continuidade é o segredo do trabalho, é o segredo do sucesso? Você manter esse contrato de 1 ano e meio até o fim e, por que não, renovar futuramente esse contrato? O Muricy foi meu treinador, fui auxiliar técnico dele, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Conto com ele 100% aqui dentro. Eu acho que não tem uma figura que represente São Paulo de uma melhor forma que não sejam Muricy Ramalho e Rogério Ceni. Talvez tenha sido o maior ídolo do clube e o treinador tão marcante quanto o professor Telê. Então, para mim, é uma figura que eu conto mais do que necessário. A sua presença, a sua participação, troca de ideias, informações, enfim, observações, toda a liberdade para que ele possa desenvolver o melhor trabalho possível dentro das condições que ele possa nos dar. Segunda, desculpe. Eu acho que é muito relativo. Olha, eu cito sempre um exemplo que para mim é muito claro na minha cabeça. O Klopp demorou 4 anos para poder ganhar um título de expressão à frente de uma grande equipe mundial. No Brasil, um treinador, para passar do 4º mês de vida, ele tem já que ter alcançado alguns resultados. Lá fora, você conta com a paciência de quem o contrata, que já conhece o teu trabalho, já sabem e já percebem aquilo que você tenha desenvolvido até aquele momento da sua carreira. Eu acredito no continuismo, eu acredito sempre num trabalho em que o treinador possa desenvolver. A montagem é um processo, a correção ela exige um outro período para que depois você alcance resultados. Aí fora, de repente, um treinador apenas faz com que todo esse processo seja preenchido. No nosso país, às vezes, o mesmo clube monta, corrige e depois alcance, às vezes com 2, 3, às vezes até 4 profissionais nesse processo. Quem está certo? Eu acho que a história está nos mostrando. Nós estamos caminhando sempre um passo atrás, futebol brasileiro,
e o futebol aí fora tem crescido a passos largos. Eu acho que está na hora da gente tentar mudar tudo isso. Só que isso só se muda pela mudança de um processo, de um conceito que foi, infelizmente, estimulado ao longo dos últimos anos e que foi altamente prejudicial ao futebol brasileiro. Nós temos que ter um pouco de calma, paciência, o que eu sei que no nosso país talvez ainda não encontremos. Daqui a pouco eu devo parar aí, quem sabe aí mais para frente. E, infelizmente, eu não vou acompanhar um período como esse. Não falo de clube específico, estou falando de um modo geral, de um contexto geral. Dorival, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao São Paulo novamente. Dorival, você falou há pouco sobre o elenco, né? Comparando o elenco de quando você passou aqui em 2017 e a sua passagem de agora. Mas eu queria ir além. Eu não sei se você concorda que um time vencedor, um time para se reconstruir, vai muito além dos caras que entram em campo, vai da mentalidade de todo mundo que trabalha dentro do clube. E aí eu queria que você fizesse uma comparação, se você entende que tem diferença, do São Paulo Futebol Clube, não só do elenco de 2017, que você chegou brigando para não cair, para um São Paulo que as pessoas esperam estar de volta aos poucos ao caminho das vitórias. Você vê alguma diferença? Você acha que tem uma esperança maior do que em 2017, quando você chegou? Eu acho que é um pouco diferente no seguinte aspecto. Nós temos aqui hoje, eu acredito que de 12 a 16 garotos criados aqui dentro. Para mim, isso conta muito. A identificação que existe e a integração desses meninos ela é um pouco diferente. Eu acho que esse passo ele está sendo dado. O São Paulo está se preparando novamente. Eu não tenho dúvidas que o caminho é esse. Às vezes demora um pouquinho, às vezes você dá algumas voltas, mas você chega, você atinge. E, quem sabe, essa aceleração vai depender muito desse momento que estejamos vivendo. Eu vou fazer o meu máximo para que tudo isso se resuma e aceleremos essa condição. Vocês podem esperar que dedicação, empenho, vontade não faltarão para que atinjamos novamente a condição que São Paulo sempre teve no cenário não só nacional, mas mundial. Dorival, boa tarde. Eu queria que você estendesse um pouco um assunto que você tratou na penúltima resposta, que é com relação a expectativas e realidade que os clubes brasileiros vivem, né, não só o São Paulo, mas trazendo para a realidade que a gente vive hoje aqui. O São Paulo passa por uma situação em que cria-se uma expectativa e, caso ela não se concretize, há um descontentamento, me parece até maior do que o próprio resultado. E isso gera, muitas vezes, um time que, por vezes, não apresenta o resultado que se espera, mas tem um desempenho lá, tem uma equipe que lutou, que tentou ganhar. Em outros trabalhos teus, a gente via um time que conseguia jogar bem, jogar bonito, muitas vezes, e, às vezes, não conseguia resultado porque é do jogo. E, outras vezes, um time que poderia parecer pragmático, mas conseguia resultado. Como conciliar isso junto da torcida, de que muitas vezes o resultado não vai vir, mas que o trabalho está acontecendo? Como convencer o torcedor de que, mesmo sem o resultado, por vezes o caminho que está sendo trilhado é o correto? Eu acho que isso tudo é a vivência que nós temos e que faz com que pontuemos uma situação como essa. Eu falei em 2014, quando eu saí do Palmeiras, que o Palmeiras estava preparado para conquistas. Eu falei em 2018, se vocês verem minhas últimas entrevistas no Flamengo, que o Flamengo, quando tivesse uma conquista, embalaria novos títulos. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente agora e falei que o trabalho que estava sendo desenvolvido no São Paulo, ele poderia até demorar um pouco mais, talvez. Por quê? Porque nós estamos com garotos promissores, que precisam, naturalmente, de uma margem mínima de jogos. Ninguém atinge uma maturidade com 50 jogos realizados com a camisa de um clube. Às vezes, uns precisam de 80, 100, outros 120, 150. Mas é um trabalho muito mais consistente do que vimos acontecer em outras equipes, em outras situações, no próprio São Paulo, talvez, em outros momentos. Então, eu acho que essa paciência ela é necessária e fundamental.
Eu acho que a torcida está começando a perceber que a equipe, a cada momento, ela está se reforçando um pouco mais. E, justamente, com uma ou outra contratação pontual que esteja chegando, assim como e também, e principalmente, pelos garotos que estão sendo valorizados e tendo uma primeira oportunidade. Então, acho que tudo é questão de tempo. É natural que é uma torcida sedenta por uma grande conquista. É um fato, nós temos que entender isso. E essa impaciência talvez geradas por esse momento. Mas não quer dizer que, de repente, não diminuamos esse tempo de espera. Então, eu acho que essa é uma obrigação nossa, de nós que estamos aqui, da comissão de um modo geral, de todos aqueles que fazem parte desse trabalho com São Paulo, é de tentarmos acelerar, de tentarmos diminuirmos o máximo possível esse período de maturação para que encontremos aí os resultados de conquistas. Dorival, você chega no São Paulo com status de atual campeão da América e também da Copa do Brasil. A torcida de São Paulo tem uma ligação muito forte com a Libertadores. Você não falou em priorizar competições, mas você entende que é o mínimo que esse elenco pode entregar para o São Paulo esse ano, é pelo menos uma vaga na Libertadores do ano que vem? Eu acho que o mínimo que nós temos que entregar é o nosso melhor. E o nosso melhor passa também por alcançarmos conquistas. E se estamos disputando aí 3 competições, nós temos que colocar na cabeça que nós, no mínimo, podemos brigar diretamente, no mínimo, por uma delas. Sendo que, se conseguirmos isso, eu não tenho dúvidas em afirmar que estaremos muito próximos, talvez, de outras mais. Então, eu acho que tudo é questão de você acreditar naquilo que você esteja desenvolvendo e fazendo. Não priorize nada, mas busque todas as possibilidades que você tenha, todas as condições que se apresentem. E uma equipe como São Paulo tem que entrar com esse pensamento sempre. Nós não podemos entrar com o nosso mínimo ou de uma forma em que estejamos apenas satisfeitos com as nossas atuações. Nós temos que estar, sim, incomodados, porque nós estamos vendo que todos à nossa volta estão ganhando. E nós precisamos disso também. Até porque, há 2 anos atrás, nós tivemos uma grande conquista. Podemos repeti-la, com certeza, nessas próximas competições. Dorival, Éder do UOL, seja bem-vindo, boa sorte nesse novo trabalho no São Paulo. Você é atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, e você deixou o Flamengo e foi especulado como técnico, novo técnico da Seleção Brasileira. Acho que você não recebeu nenhum contato, mas eu queria saber se você esperava um contato da Seleção Brasileira e se, como técnico brasileiro, campeão, te chateia essa busca incessante por um gringo para dirigir a Seleção Brasileira. Eu acho assim, todo mundo na sua carreira tem uma expectativa, mas isso, para mim, não passa dessa primeira pontuação. A expectativa ela é natural, pelos trabalhos que, não só conquista desses últimos campeonatos, mas eu acho que, na minha carreira, me preparei para uma situação como essa, enfrentei todo tipo de adversidade possível, peguei 7 grandes equipes em zonas de rebaixamento, muito diferente de você pegar equipes que já tenham passado por esse momento, peguei equipes que não haviam passado por esse momento, por essa situação, e, por outro lado, também conquistas importantes que fazem com que você passe a acreditar. Esse é um ponto. O segundo ponto, para mim, o futebol brasileiro sempre foi comandado por treinadores nacionais, treinadores brasileiros, que sempre representaram muito bem a nossa classe. Não há por que buscarmos um treinador de fora. Nós temos aqui profissionais capacitados e que vivem no meio de uma expectativa que ela se difere de tudo que se passa aí para fora. Então, nós não temos como buscar comparações, sempre tentando equipararmos condições de trabalhos dados lá e fora e as apresentadas aqui dentro. Elas são totalmente diversas, umas das outras. Por isso que, para mim, o treinador brasileiro ele é preparado. É natural que nós tenhamos demorado um pouco para que percebêssemos o que vinha acontecendo, passamos a nos interessar um pouco mais, a nos integrar um pouco mais. É natural que alguns, tendo possibilidades, buscaram alguns tipos de situações que fizeram com que pudessem melhorar ao longo
do desenvolvimento de suas carreiras. Eu acho que esse foi um fato importante, mas, mais que isso, é que a própria CBF chancela o seu curso. Se ela chancela o seu curso, é porque ela acredita que tenha, com aquela grade curricular, apresentado um material de qualidade a todos os nossos profissionais. Se acontecer um fato contrário a tudo isso, nós vamos estar chancelando que tudo aquilo que nós fizemos até agora foi ruim, não foi o ideal. Então, eu acho que é uma posição da CBF. Eu não tenho dúvidas que nós temos aqui dentro da nossa casa profissionais capacitados e preparados para darem sequência ao excelente trabalho que o Tite deixou. Agora, cabe à CBF encontrar essa condição. E a opção é deles. Nós apenas cumprimos aquilo que seja determinado. Dorival, boa tarde, aqui na frente. Você já disse que vai aproveitar ao máximo o trabalho do Rogério Ceni e, obviamente, já vinha acompanhando o São Paulo, enfrentou o São Paulo como técnico do Flamengo recentemente no ano passado. Eu queria entender de você que análise você faz desse time do São Paulo, os pontos fortes que você vê nesse São Paulo que você chega agora e os pontos que requerem mais atenção, principalmente nesse início de trabalho. Obrigado. Uma pergunta interessante. Primeiro que, para mim, foi um dos adversários que mais dificuldades nos criou no ano passado. Talvez tenha sido a única equipe que tenha nos envolvido ao longo dos 90 minutos de uma partida, mesmo que tenhamos feito o resultado. Não foi o resultado que a partida merecia na ocasião. Segundo ponto, eu acho que nós temos aqui uma equipe que tem uma gana, uma vontade e de repente, eu tenho que aproveitar muito bem tudo isso. Eu tenho que saber entender o momento que a equipe esteja passando, buscar alguns pontos que, de repente, eu observe dentro daquilo que também os garotos vão me apresentar aí a partir de então, e tentar chegar a um equilíbrio para aquilo que eu busque em relação a uma identidade de jogo. Eu acho que nós temos coisas muito positivas, maiores do que as negativas. Eu acho que esse já é um ponto importante. O desenvolvimento e a sequência de um trabalho que já vinha sendo muito bem realizado. E eu espero poder estar à altura de poder desenvolver tudo isso e, de repente, encontrar aí na frente os resultados que esperemos. Encerramos, então, com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde.